Estruturas de repetição. Percorre coleções. Repete enquanto verdadeiro. Executa X número de vezes. Interessante, né? Bom, então já aproveitando aqui que nós temos uma coleção, vamos agora aprender a percorrer, né, essa coleção. Já aproveitando para falar do recurso das estruturas de loop, né, das estruturas de repetição, e começando pelo mais clássico de todos, que é o for. Aí, de novo, vou fazer o uso do snippet, ó, for, aí vejo que já apareceu ali o for, vou dar um tab, e ele já criou a estrutura aqui para mim. O for, ele vai ter 3 elementos. O objeto de incremento, o limitador da repetição e qual vai ser o incremento que vai ser dado na minha estrutura de repetição. O mais clássico de tudo, né, é que esse elemento de incremento seja chamado de i. Né? Então a gente coloca aqui o i, aliás, o snippet, né, já coloca o i. Geralmente a gente não mexe nisso aqui, só quando tem que fazer, né, loop em cima de loop, né, loop dentro de loop. Não é nada recomendado por causa de performance. Né? Então eu estou dizendo aqui, ó, meu elemento vai começar com 0. E aí eu vou fazer um limitador. Qual é o limitador? É que esse incremento seja menor que o comprimento da minha coleção. Alunos.count. Eu vou fazer aqui uma contagem da minha lista e eu vou fazer com que a repetição ocorra enquanto esse valor aqui do i estiver menor do que a contagem da minha lista. E, como eu falei, o incremento. I mais aqui, né, indicando que eu vou fazer o incremento de 1 i, no caso de um algarismo, né, no valor atual. Então ele vai começar com 0, vai percorrer a estrutura, quando voltar ele vai acrescentar 1, quer dizer, 0 mais 1, né, depois 1 mais 1 e assim por diante. E agora aqui, simplesmente eu vou fazer um console.write para a gente poder observar o valor que foi preenchido. Eu vou botar o aluno e na sequência eu vou botar a idade, sendo que eu agora tenho um tratamento para fazer aqui. Né? Eu vou buscar de alunos, sendo que alunos, na verdade, ele corresponde a uma lista que também corresponde a um array. Lembrando que o list, né, ele ele varia também do tipo array list. Se a gente vier aqui no list da F12, ele vai mostrar aqui quais são os tipos de elementos que a gente pode utilizar. Que ele pode utilizar, que ele deriva, no caso. Né? Então, vê que ele deriva aqui, ó, já enumerable, já collection, já list, tá? Então, esses elementos aqui também são utilizados na construção de array. Então, eu posso dizer que o primeiro aluno ele está no índice 0 do array. O segundo aluno está no índice 1 do array. Né? Lembrando que o array sempre começa com índice 0. Então, você vai ter a numeração de 0 até o final da lista. Então, 3 alunos, índice 0, índice 1 e índice 2. E esse índice eu vou colocar aqui entre colchetes. Só que eu não vou especificar índice 0, índice 1 e índice 2. Para isso que eu estou fazendo o loop. Né? O loop aqui começou com 0. Então, eu vou botar, na verdade, quem é a minha variável de incremento. Então, alunos i, ou seja, o valor que tiver atribuído aqui no momento do loop, e ao botar alunos e o índice do array, ele vai me permitir acessar a propriedade referente àquele índice. Quer dizer, qual é o meu aluno 0? É o nome Diego. Qual é o meu aluno 1? É o nome Pedro. Então, eu consigo acessar o índice, através do índice, o elemento específico. Então, vejam que eu fiz aqui, percorrer, né, os itens daquela lista. Vamos ver se funciona. Bom, então vê lá que ele já marcou, né, primeiro console.write aqui, apareceu unidade. Aí no segundo, que está dentro do for, vejam que eu já coloquei 2 pontos aqui para a gente conseguir diferenciar. Né? Então, ele já percorreu. Eu vou executar de novo a aplicação, só que dessa vez depurando. Vou botar um breakpoint aqui, aí eu vou executar. Ele vai parar no primeiro breakpoint. Ó, repara que o i recebeu o valor de 0. A gente está vendo aqui passando o mouse direto. Isso acontece toda vez que a gente para dentro do breakpoint. Né? Ele mostra
o valor de cada elemento que está instanciado na aplicação. E a gente ainda tem aquela janelinha locals, né, onde a gente pode visualizar também o que está instanciado no ponto daquele breakpoint que a gente fez. Então, o I já recebeu 0, eu vou correr para o próximo item do loop. Ó. O I agora recebeu o valor de 1, aí eu vou trazer aqui a janelinha. Ó. O I recebeu o valor de 1, então eu já imprimi o Diego, agora eu vou percorrer na lista de novo, ele recebeu o valor. Aí agora eu vou fazer aqui com o uso do F10, porque ó, eu vou atribuir mais 1, vejam que o I agora ficou com o valor 3, só que a minha contagem é 3. Então, lembrando, índice é a partir do 0, né? 0, 1, 2. Quer dizer, eu preenchi 3 itens a partir do 0, terminei no índice 2. Quando o I aqui recebeu o valor 3, o 3 é menor do que a contagem, né? Já não é menor do que a contagem, aliás. Então, vejam que ele não vai entrar no bloco aqui, ele vai pular direto para o final. Então, eu consegui encerrar. Aí, outro tipo de estrutura de repetição, eu vou começar diferente aqui, eu vou falar do while. Então, eu vou criar aqui ó, um variável x, porque I eu já usei lá em cima. Eu vou começar ela recebendo o valor de 0. Eu vou trabalhar com while. Qual é a mudança agora? O while ele vai testar uma condição. Enquanto essa condição estiver sendo verdadeira, ele vai continuar fazendo a repetição. A partir do momento que aquela condição se torne falsa, ele para de entrar no bloco. Então, eu vou fazer aqui exatamente a repetição utilizando o while agora. Então, eu vou novamente aqui fazer a exibição da lista de alunos. Só vou trocar o nome da variável aqui agora, que não é mais EI, né? É o X. E o while, ele precisa fazer o acréscimo manualmente, porque senão eu vou fazer o loop infinito, né? Fazer o tal do Stack Overflow, que eu vou ter um loop aqui que nunca vai achar uma condição falsa, né? Aliás, aqui foi bom falar disso, que eu esqueci de botar a condição, né? Qual era a condição aqui? Tá doido pra dar um out of memory. Mas a gente tem que ver isso também, né? A gente tem que ver também. Doido pra galera conhecer o Stack Overflow. Então vejam que agora eu fiz aqui manualmente a condição. X tem que ser menor que a contagem. Repara que não mudou quase nada. A diferença é que a declaração da variável não foi imediata, ela foi uma declaração de variável, né, em memória, depois eu fiz a condição e depois eu fiz o acréscimo, né, eu fiz o incrementador aqui. Quer dizer, é a mesma coisa. A diferença é que o while ele vai fazer com que essa condição seja testada a partir de um elemento que precisa existir antes da instrução while. A partir do momento que eu faço essa estrutura, não esquecendo de declarar aqui o elemento de incremento, não esquecendo de declarar a condição e, principalmente, não esquecendo de declarar uma situação que mude o elemento de incremento em relação à condição, eu vou conseguir fazer com que o resultado seja praticamente idêntico ao for. Uma outra forma de escrever, mas basicamente eles fazem a mesma coisa. Então, vou executar aqui, ó. Reparem que ele fez, então, a terceira repetição. Vou até fazer diferente, né? Para a gente entender aqui a diferença. Eu vou criar o índice aqui com valor 3 e vou fazer com que ele seja maior ou igual, né, a 0. Aqui tem que ser 2, né? Senão vai dar erro. E, em vez de fazer o acréscimo subindo, agora eu vou fazer o decréscimo, né? Eu vou fazer descendo aí os valores. Quer dizer, ele começou com 2, aí ele vai fazer o loop, vai cair para 1, vai fazer o loop, vai cair para 0, e aí quando ele cair para menos 1 não entra na condição. Então, vamos nós. Vou ter um breakpoint aqui para a gente ver a diferença agora. X começou com 2, se eu der um imediato aqui na aplicação, o Shift F9, né? Para que ele vai me mostrar o que está no índice 2. Ó. O índice 2 é o Marcos. Então, lembrando como é que eu fiz isso aqui, eu selecionei o elemento instanciado, que eu queria descobrir o seu valor, e dei um Shift F9.
Aí ele fez a leitura, que é o elemento x, x eu já sei que é 2, qual é o terceiro índice do meu array, né, o item 2. Aí ele está mostrando aqui que é o Marcos. Aí eu vou fazer a impressão, ó, ele vai diminuir 1, x agora caiu para 1, continua sendo maior ou igual a 0, a condição está verdadeira, fez outro loop. Decrementei de novo, se é que essa palavra existe, x foi para 0, ainda estou atendendo a condição, entrei no bloco. No meu próximo agora, x recebeu menos 1. Aí, vejam que agora a condição aqui que o x tem que ser maior ou igual a 0 já não vai mais estar sendo atendido. Vejam que ele não entrou no bloco de novo. Então, seria outra forma que a gente tem de fazer o repetidor. E nós temos a forma preguiçosa, né? Vamos dizer assim, a forma não me faça pensar, que é o for each. For each, ele vai ser meio que uma forma simplificada da gente trabalhar com a estrutura de loop. Eu vou fazer aqui, no caso, né, uma instância imediata, que eu chamei aqui de traço aluno, né, underscore aluno, e eu vou dizer em qual coleção esse imediato vai trabalhar, a partir de qual coleção esse imediato vai existir. Então, dentro da minha coleção de alunos. A diferença aqui nesse caso é que a cada loop eu vou instanciar aquele índice do array, aquele elemento da minha lista. Então, na primeira execução, ele vai instanciar o primeiro item, na segunda execução ele vai instanciar o segundo item e assim por diante. Nesse caso, cada instância é imediata, ou seja, quando eu percorrer o loop novamente, a instância anterior vai ser destruída da memória e vai ser substituída pelo próximo item. Isso quer dizer o quê? Diferente do for, eu não tenho como fazer manipulação do item do array em relação aos seus vizinhos, né? Então, por exemplo, se eu quiser comparar o índice atual com o índice anterior, ou o índice atual com o próximo índice, eu não vou conseguir fazer isso usando for each. For each é imediato, é o que a gente chama de forward only. Ele só vai para frente. Então, o primeiro é o primeiro item, o segundo é o segundo item, o terceiro é o terceiro item, e ele vai percorrer até chegar no final. Eu não preciso ficar fazendo teste se eu estou no final da lista ou não. Simplesmente ele vai percorrer a lista. O famoso for de júnior, estagiário de preguiçoso, né? For de preguiçoso. Exatamente. Só que a gente usa também, então a gente é preguiçoso também. Lógico, eu sou altamente adepto da filosofia não me faça pensar. Cara, a roda já foi inventada. A Microsoft pagou tufos de dinheiro lá para aqueles cabeçudos criarem o C#. E os caras já pensaram por mim, entendeu? E agora vamos falar do patinho feio, das estruturas de repetição, né? Que é o do while. Que ninguém chama pra festa, que nunca vai... O esquisitão. O que vai fazer o do while? O do while você vai escrever o bloco, você vai garantir que o bloco seja executado da primeira vez e só depois que você vai testar. Então, por exemplo, vou fazer até aqui a repetição aqui do while em relação ao do while, né? Vou copiar aqui para não copiar a linha errada. Então, vejam que eu fiz aqui a mesma coisa. Ó. While x maior ou igual a 0 e aqui, ó, while x maior ou igual a 0. Só que eu entrei com esse do aqui na frente. O que é que significa isso? Essa primeira linha aqui, ele vai executar sem testar nada. Ele vai garantir na minha palavra, né? Vai se garantir na minha palavra. Tipo, ó, eu estou falando para você que você pode executar isso aqui, filho. Então... La garantia, seu John. Agora você compra aquele fone do cabelão. Eu me garanto. E aí ele vai fazer a execução, sem teste nenhum. E depois é que ele vai testar para ver se ele continua ou não fazendo a execução. Olha, eu já... fiz isso aqui uma vez na minha vida. Tive uma situação que eu precisei usar o do while. Na situação onde eu precisava que uma primeira execução fosse feita para garantir que o cabeçalho da tabela fosse impresso. Então eu ia começar sempre com o cabeçalho da tabela e popular ali a primeira linha de registro. E a partir dali... mais rolo. Então, quer dizer, eu só tive um cenário que eu precisei usar esse do while. Exato. Aí,
Caso aqui eu vou botar até o breakpoint antes de começar a execução, né? Para a gente ver o tamanho da besteira que a gente está fazendo. Ó, percorrendo aqui a minha linha de código, vejam que eu criei a variável x aqui antes do while, fiz um incremento, né? E depois eu usei de novo o x aqui, ó. Eu quero que ele faça a execução enquanto o x for maior que 0, né? Beleza, for maior ou igual a 0. E eu parei o ponto aqui. Só que lembra que o x já foi manipulado aqui em cima pelo while? Olha o que aconteceu aqui, ó. Quando o while parou de usar o x, quando ele entregou o x estava menos 1. E aí, quantos itens eu tenho na minha lista? Eu tenho 3. E o array começa de onde? Começa do 0. Quer dizer, quando eu for procurar o array, o índice menos 1 do array, esse índice não existe. O que vai acontecer, então? Vai estourar um erro para mim. Então, quando eu chamar aqui, ó, o índice menos 1, ele vai dizer para mim, ó, amigão, o índice menos 1 não existe. Você está fora do range, né? Está fora do seu intervalo da matriz. Então, eu já disparei o erro. Mas por que isso aconteceu? Porque eu quis que a minha primeira execução fosse feita sem teste nenhum. Então, como eu não testei nada, ele executou. Isso aí. Se está certo ou não, vai depender do quê? Da lógica que eu escrevi antes dele começar a executar. Beleza? Então, eu vou deixar com o erro aqui mesmo já para a gente entender que o do while não é para ser usado, né? É aquele cara que ninguém quer convidar para lugar nenhum. Exatamente. Ele tem que existir, que alguém vai reclamar, né? Mas ninguém usa. Bom, então essas aí são as estruturas de loop, né? As estruturas de repetição que a gente vai utilizar no nosso dia a dia com mais frequência, né? For, while, for each e o patinho feio, né? Que é o while, que a gente pode ser que uma vez ou outra aí venha utilizar, mas a via de regra a gente não vai utilizar, tá? E aí, curtiu? Então se inscreve no canal, compartilha com a galera aí da faculdade, do trabalho, do futebol. Bora ajudar esse canal aí a crescer e espalhar mais a mensagem do universo do desenvolvimento. Valeu!